Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. No vídeo de hoje vou falar sobre o filme O Nevoeiro. Mas antes de começar, aproveite esse tempinho aí da vinheta para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Assim, você ajuda a educar o algoritmo do YouTube, fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Demorou? Então, vamos lá! O filme O Nevoeiro conta a história de David Drayton, um pai que vive com sua esposa e seu filho de 8 anos em uma pequena cidade do Maine, local que se torna a fonte de eventos bizarros, com a chegada de uma forte névoa, causando uma terrível perturbação entre o nosso mundo e outras realidades. Com o fim de uma forte tempestade, uma névoa silenciosa cobre a cidade, trazendo consigo várias criaturas de outros mundos que estão sedentas de sangue. Drayton decide buscar suprimentos em um supermercado junto com seu filho, mas com a névoa tomando conta da cidade, eles acabam ficando presos no local junto com outras pessoas. A partir daqui, Drayton e todos dentro do mercado encaram não apenas as criaturas perigosas, mas também a perda de civilidade entre as pessoas que estão confinadas, o que pode levar ao enfrentamento de vizinho contra vizinho. O Nevoeiro traça muitos paralelos com alguns filmes de desastre, como O Inferno na Torre e O Destino de Poseidon, nos quais podemos ver um grupo de pessoas que em determinado momento da jornada precisam decidir entre fugir do local e enfrentar os perigos do desconhecido ou sentar e esperar pelo resgate que vem de fora. Durante essas decisões, o desespero e o medo fazem com que emoções fiquem mais afloradas, e o ambiente pequeno e claustrofóbico fazem com que as pessoas se dividam em grupos, que acabam se enfrentando em determinado momento. Some na conta um crescente fanatismo religioso, com pessoas sugerindo sacrifícios humanos para aplacar a violência das criaturas externas, e o pandemônio está criado. Esse fanatismo religioso no filme O Nevoeiro está personificado na figura da personagem Carmody, que logo no início do filme já começa a sua pregação dentro do supermercado. Em um primeiro momento, a maioria das pessoas rejeitam suas palavras, mas à medida que as criaturas apertam o cerco ao mercado, mais e mais pessoas começam a enxergar em Carmody uma espécie de profetisa do apocalipse, clamando por salvação divina. O jovem militar Wayne Jessup é literalmente sacrificado em oferenda às criaturas do nevoeiro, numa das cenas mais dramáticas do filme, que serviu para mostrar o quanto o fanatismo religioso pode ser cruel em determinadas situações. O diretor Frank Darabont soube dosar muito bem uma história de sobrevivência e as discussões sociais do roteiro, sem perder a mão em nenhum momento. O filme começa com uma tensão que vai crescendo à medida que mais personagens entram na trama, cada um com o devido tempo de tela para que o público saiba exatamente o necessário para que a história não fique entediante. Temos terror, suspense, drama e toda uma discussão sobre fanatismo religioso, tudo isso culminando num dos finais mais tristes e emblemáticos da história do cinema. O Nevoeiro é um filme de 2007, baseado em um conto do autor Stephen King, dirigido por Frank Darabont e estrelado por Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, André Boucher, Toby Jones e William Sadler. O filme faturou 57 milhões de dólares para um custo de produção de 18 milhões. Baseado na obra de Stephen King. O roteiro de O Nevoeiro é baseado no conto de mesmo nome do autor Stephen King, lançado em 1980 numa coletânea chamada Dark Forces. O conto foi reeditado em 1985 no livro de contos do autor chamado Tripulação de Esqueletos. O diretor Frank Darabont era apaixonado pelo conto e queria adaptá-lo para a tela grande na sua estreia como diretor de cinema. Mas em 1994, Darabont acabou levando para as telas outra adaptação de um conto de Stephen King, chamada Um Sonho de Liberdade, que foi um grande sucesso de público e crítica. O diretor ainda dirigiu outras adaptações do autor, como Night Shift Collection e A Espera de um Milagre.
mas foi apenas em 2007 que ele conseguiu finalmente lançar O Nevoeiro nos cinemas. O diretor tomou várias liberdades artísticas frente ao conto de King, mudando inclusive o final, que vou comentar daqui a pouquinho. A origem de tudo. Stephen King teve a ideia para o conto quando ele estava em um mercado em Portland, sua cidade natal. Foi quando o autor percebeu que toda a frente do mercado era feita de vidro, e ele ficou imaginando o que aconteceria se insetos gigantes batessem neles. O autor normalmente não elogia muito as adaptações de suas obras, mas ele afirma que ficou genuinamente assustado com a adaptação para os cinemas de O Nevoeiro. O diretor Frank Darabont, que é um apaixonado pelos livros do autor, comentou que esse retorno de Stephen King sobre seu filme foi um dos momentos mais felizes de toda a sua carreira. Homenagem para o autor. Stephen King é referenciado em alguns momentos do filme. Em um deles, podemos ver uma gôndola cheia de livros dentro do mercado. Se olharmos com mais atenção, podemos ver claramente que todos os livros são do autor Stephen King. Vários filmes em apenas uma cena. Na abertura do filme, o personagem David está pintando um quadro em seu quarto. O desenho é baseado na série de livros A Torre Negra, de Stephen King, e foi originalmente pintado pelo artista e designer de pôsteres de filmes Drew Struzan. O artista é mundialmente conhecido pela realização de trabalhos para cartazes de filmes famosos, como a série Indiana Jones e Star Wars, bem como capas de álbuns de bandas, como o Sabbath Blood Sabbath, do grupo Black Sabbath. O diretor Darabont também incluiu nesta cena outras ilustrações de Struzan, como a do filme Um Sonho de Liberdade, dirigido por Darabont, e do livro A Coisa, ambos baseados na obra de Stephen King. Vemos também uma ilustração do filme O Enigma de Outro Mundo, filme dirigido por John Carpenter, que já havia dirigido outra adaptação de Christine, O Carro Assassino, escrito por quem? Isso mesmo, Stephen King. Aliás, eu fiz um vídeo bem bacana com várias curiosidades sobre o filme Christine, O Carro Assassino. Se quiser dar uma conferida, assiste esse videozinho aqui até o final e depois volta aqui e clica no card que está aqui em cima. Outro filme referenciado por uma ilustração nessa cena é O Labirinto do Fauno, do diretor Guillermo del Toro, que havia estreado um ano antes. As semelhanças com a série The Walking Dead. O filme O Nevoeiro e a série de TV The Walking Dead apresentam algumas semelhanças, se olharmos para as duas produções com mais atenção. Tanto no filme quanto na série, vemos grupos de pessoas que fazem de tudo para sobreviver a ameaças que muitas vezes fogem da compreensão humana. Zumbis, no caso da série, e seres gigantescos de outra realidade, no caso do filme. Ambos também apresentam personagens humanos instáveis ou imorais, que representam uma grande ameaça, tal qual as abominações que eles enfrentam. Além de semelhanças com relação às histórias, as produções compartilham parte de suas equipes, como alguns atores e atrizes, por exemplo. Uma das integrantes do elenco comum entre Walking Dead e O Nevoeiro é Laurie Holden. A atriz interpretou Andrea em The Walking Dead e a protagonista Amanda Dunphy em O Nevoeiro. Depois dela, a Melissa McBride, que se tornou uma estrela interpretando Carol em The Walking Dead, e que fez uma pequena, mas marcante participação em O Nevoeiro, como uma mãe que deixa a relativa segurança do supermercado para ir encontrar seus filhos e, surpreendentemente, sobrevive no final do filme. Em seguida, temos Jeffrey DeMunn, que interpretou Dale em The Walking Dead e o corajoso Dan Miller em O Nevoeiro. Em seguida, vemos Juan Gabriel Pereira, que fez Morales em The Walking Dead e, curiosamente, também foi um personagem chamado Morales em O Nevoeiro. Outros nomes que participaram das duas produções são Cherry Dvorak, Sam Witwer e Tiffany Morgan. A razão para essa espécie de crossover é justamente o diretor Frank Darabont. Ele dirigiu O Nevoeiro e foi o produtor de The Walking Dead. Darabont tem o hábito de colecionar atores à medida que seus filmes vão sendo feitos, trabalhando regularmente com as mesmas pessoas. No caso de The Walking Dead, foi o primeiro projeto de Darabont depois de O Nevoeiro, e assim ele optou por trazer vários membros do elenco do filme para a série. Na verdade, Darabont havia pensado no ator Thomas Jane, o protagonista de O Nevoeiro, para interpretar o personagem Rick Grimes, mas não deu certo e Andrew Lincoln acabou ficando com o papel. A origem da névoa.
A origem da névoa que cobre a cidade nunca é explicada no filme com detalhes, apenas sugestões sobre um projeto do exército americano que teria aberto um portal para outras realidades. O diretor havia escrito um rascunho para uma cena de abertura do filme, que mostrava uma tempestade causando vários problemas dentro de um laboratório do exército, onde rolava um projeto chamado Arrowhead. O tal projeto desenvolveu uma máquina que abriria um portal, dando acesso a outros mundos e realidades, ficando aberto apenas por algum tempo. Apesar de a cena nunca ter sido filmada, o diretor aproveitou a ideia do projeto Arrowhead e incluiu algumas linhas de diálogo no filme, onde o nome é mencionado. A tempestade também foi mantida no início do filme, mas nunca vemos o que acontece nos laboratórios do exército. A origem da névoa fica mais evidente no filme quando uma dupla de soldados, tomados pela culpa e pelo desespero, se suicida, ficando claro que eles sabiam sobre a origem da névoa e das criaturas. Produção relâmpago. Para economizar nos gastos da produção, o diretor teve que preparar o filme em 8 semanas. Foi um desafio muito grande para toda a equipe, principalmente para o diretor Darabont, que costumava demorar no mínimo 5 meses para produzir um filme. Para ajudar a economizar tempo na agenda apertada, os produtores e o diretor contrataram a equipe de filmagem da série de TV The Shield, de 2002, para filmar o filme. Darabont já havia filmado um episódio da série e ficou tão surpreso com a rapidez e o profissionalismo de toda a equipe que convidou alguns desses técnicos para se juntar à produção de O Nevoeiro. A equipe que veio da série foi dividida em 2 unidades, A e B, economizando bastante tempo nas filmagens. Na maior parte das cenas, onde vários atores e figurantes estavam juntos ao mesmo tempo, os responsáveis pelas câmeras ficavam circulando no meio de todos, pegando vários ângulos, que seriam depois editados. Eles usavam um esquema de câmeras acopladas ao corpo para dar mais mobilidade e agilidade na hora de filmar, o que garantia um tom mais real para as cenas e, claro, economizando bastante tempo de filmagem. Cerca de 100 figurantes foram usados no filme, a maioria formada pelos próprios moradores da cidade de Shreveport. 60 deles apareceram apenas nas cenas dentro do supermercado, onde a equipe de filmagens teve que se virar para dar conta de tanta gente. Vários atores do filme estiveram em produções da Marvel e da DC. Os atores Thomas Jane, Toby Jones, Sam Witwer e Nathan Gamble estiveram em produções da Marvel e da DC. Thomas Jane foi o protagonista do filme O Justiceiro, de 2004. Toby Jones esteve em Capitão América, o Primeiro Vingador, de 2011, e Capitão América, o Soldado Invernal, de 2014, como Armin Zola. Sam Witwer interpretou o Agente Liberdade, na 4ª temporada de Supergirl, de 2015. Nathan Gamble esteve em Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, como o filho do comissário James Gordon. O terrível final. O final do filme é um soco no estômago para quem esperava um final mais padronizado, como os bonzinhos se dando bem. O conto de Stephen King não dá um destino certo para os personagens, deixando para os leitores a decisão de fazer o próprio final. Darabont sentiu que o final da história era muito aberto para interpretações sobre o destino dos sobreviventes, e por isso resolveu mudar. Quando estava escrevendo o final, o diretor mandou os rascunhos para King, que prontamente aprovou as mudanças. O autor e o diretor se davam muito bem, desde as bem-sucedidas adaptações das obras de King, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade, ambas dirigidas por Darabont, e isso acabou facilitando para que o diretor tivesse mais liberdades para mudanças no texto de O Nevoeiro. Depois de passar quase todo o filme confinado no supermercado, escondendo-se das criaturas de fora e lutando com os seres humanos de dentro, David Drayton deixa a segurança do prédio com um pequeno grupo de pessoas dentro de um carro, a fim de tentar a sorte e escapar do nevoeiro e das criaturas. Depois de visitar sua casa e constatar que sua esposa estava morta, Drayton parte sem rumo junto com os outros sobreviventes e seu filho, mas acaba ficando sem gasolina no meio da estrada. Desesperados por conta do ataque certo das criaturas, o grupo decide dar um fim às suas vidas. O papel de carrasco cabe a Drayton, mas a arma não tem balas suficientes para todos. O filme termina com Drayton assassinando as pessoas dentro do carro, inclusive seu próprio filho.
Desesperado, ele sai do veículo e chama pelas criaturas para acabarem logo com seu sofrimento. Mas o que ele vê é o nevoeiro se dissipando e vários carros do exército passando com os sobreviventes, jatos passando no céu e outros soldados usando lança-chamas para acabar com as criaturas restantes. Darabont resolveu manter segredo sobre o final do filme, inclusive para boa parte da equipe, o revelando para poucas pessoas, para que a emoção fosse genuína e que as cenas finais transmitissem uma fidelidade para o público. O ator Thomas Jane se separou dos outros atores em vários momentos durante as filmagens da cena final, para alcançar o sentimento de isolamento necessário para a cena. Apesar de muitas pessoas não terem gostado do final do filme, o autor do conto achou que a mudança foi excepcional e condizente com o restante do filme, elogiando muito o trabalho do diretor e roteirista Frank Darabont. E detalhe, o final foi originalmente escrito para ter ainda mais impacto. O diretor queria que um dos caminhões do exército tivesse na carroceria vários sobreviventes do supermercado, de onde Drayton e os outros fugiram de carro. Ou seja, se eles tivessem lutado e ficado no mesmo lugar, estariam todos vivos e resgatados. Mas o diretor achou que seria um gasto desnecessário trazer de volta várias pessoas do elenco para uma única cena de poucos segundos, e manteve o final que vimos no filme. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme O Nevoeiro? O que você achou? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui na tela outros vídeos que tenho certeza absoluta que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro, valeu, um abraço e tchau, tchau.